Olá, tudo bem? A base de Cristo Jesus. Olha, nós estamos expondo uma série de exposições bíblicas sobre o Sermão da Montanha. Já fizemos o primeiro, você pode regressar ao primeiro vídeo da primeira bem-aventurança. E, portanto, este é sobre a segunda bem-aventurança. E vamos ao texto, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Portanto, Jesus está aqui falando sobre o privilégio de se alegrar por chorar. Ou seja, como alguém pode se alegrar mesmo estando chorando? Parece um paradoxo, mas eu preciso dizer para você. Jesus quer que todos os cristãos se alegrem, sejam felizes, tenham essa virtude da felicidade por chorar. Chorar pelo quê? Chorar para quê? Primeiro, eu quero dizer para você que nós precisamos narrar aqui 4 motivos pelos quais nós precisamos chorar. Primeiro motivo, pela nossa inclinação ao pecado. Nós temos esta inclinação ao mal, ao pecado, essa disposição. Então nós temos que chorar e temos que nos alegrar quando choramos pela inclinação do pecado. Segundo motivo pelo qual nós precisamos chorar, pela nossa natureza caída em Adão, que nos conduz à morte espiritual. E, portanto, precisamos chorar e nos alegrar quando choramos pelo pecado da nossa própria essência e da nossa natureza caída. Terceiro motivo pelo qual nós precisamos chorar é porque vivemos em uma sociedade caída que está em trevas e que nós vivemos em santidade nesta terra caída e, portanto, precisamos ter sensibilidade e chorar pelo mundo, pelas pessoas, pelas trevas que estão imperando nos corações obscuros das pessoas sem Cristo. Este é o motivo. Inclusive, Isaías mencionou isso no seu livro, em capítulo 6, versículo 5, que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então, nós precisamos chorar pelo pecado da sociedade. Quarto motivo pelo qual nós precisamos chorar é porque nós queremos a presença de Deus, buscamos a presença de Deus, estamos o tempo todo guerreando para ter a presença de Deus em nós, apesar de nós termos uma natureza caída, termos uma inclinação para o mal e termos uma sociedade depravada. Isso tudo tenta nos afastar de Deus e, portanto, precisamos viver uma vida de choro, de lamento, de quebrantamento. Isso vai nos fazer nos aproximar de Deus, a fim de que nós glorifiquemos o nome dele e sejamos realmente felizes por sermos pessoas sensíveis ao pecado e a sociedade pecaminosa e a própria natureza caída em nós. Quando a gente percebe isso e chora por essas razões, nós temos o privilégio de ser consolado por Deus. Se a gente observar bem, João, no capítulo 5 do seu livro Apocalipse, ele vai dizer a seguinte forma. Ele vai ficar chorando, triste, porque ninguém fora digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E diz que ele estava chorando copiosamente e, de repente, veio o ancião e disse para ele: João, não chore, eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro. Então, Jesus é o único que pode nos dar consolo, que pode nos dar esperança, que pode nos dar certeza de uma vida consolada por Ele. A promessa dele para nós é que lá não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver mal, porque Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso consolador. Então, quando o texto diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, de fato, Jesus consola todos aqueles que são felizes quando choram pelo pecado da humanidade, quando choram pelo seu próprio pecado, ou quando choram pelo pecado da sua inclinação, e quando choram pelo pecado que tenta o afastar de Deus. Aí ele é consolado pela presença, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus inerente à graça que foi derramada em nossas vidas. Então, entenda uma coisa, querido, você pode crer em Jesus Cristo, e quando você crê em Jesus Cristo, você é justificado e automaticamente você também é consolado. Vou terminar com o texto de Romanos capítulo 5, escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, consolação, vida de estabilidade e de consolo da alma. Que Deus abençoe a sua vida
e que possa te proporcionar uma vida de consolo pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.